Vindos à primeira audiência pública da Subprefeitura de Sapopemba, né? Um dia muito especial, né? Pessoal daqui. Fico muito feliz também por isso, apesar de não ser dessa subprefeitura. Torci muito por vocês, né? A gente vai compor a mesa, eu vou chamar aqui o subprefeito da Subprefeitura de Sapopemba, Nereu Marcelino de Amaral. Chefe de gabinete da Subprefeitura de Sapopemba, Milton S. Santos. Francisca Ivaneide de Carvalho, que é da Secretaria do Governo. O Rodrigo Teixeira, chefe de gabinete do SEMPLAN. Gostaríamos de reconhecer a presença da Eliete dos Santos, que é a coordenadora de Finanças. Carlos dos Anjos, da Secretaria Municipal de Esportes, representando o secretário municipal de Esportes, Celso Jatene. O Luiz da Juta, assessor do deputado Adriano Diogo. E o Albertino Ferreira, assessor da vereadora Juliana Cardoso. Bom, eu creio, Rodrigo, que será mais ou menos como foi na subprefeitura de Vila Prudente, né? Então, o Rodrigo ele vai iniciar apresentando, tá? Após a apresentação, José Helder dos Santos, ele é da comissão do Conselho Participativo, depois ele vai dar uma introdução. Tá? Então, vai funcionar da seguinte forma. Após a apresentação do Rodrigo, se houver alguma dúvida, lá nós demos tempo de fala para umas 6 pessoas. Aqui também isso? Tá? 6 a 10 pessoas... a pessoa falar uns 3 minutinhos, tá? Eu vou ficar com umas papeletas depois da apresentação. Caso vocês tenham alguma dúvida, me procure e a gente vai coordenar. Por que vai ter que ser breve? Porque vai ter uma divisão de grupos depois, tá bom? E depois terá um encerramento, tá? Então, eu passo o tempo agora para o Rodrigo. Obrigado. Vou pedir para abaixar um pouquinho a luz, por favor. É só colocar o primeiro slide, tá? Pode passar para o próximo. Bom, pessoal, aqui só para passar a programação dessa audiência. Então, a primeira parte vai ser uma apresentação sobre a eleição do Conselho Participativo Municipal, tá? Que vai ser feito pelo colega presidente do Conselho, da Comissão Eleitoral aqui de vocês. Depois, a segunda parte, eu vou fazer uma apresentação sobre o ciclo participativo de planejamento e orçamento, né? Que está sendo desenvolvido lá no âmbito da Secretaria de Planejamento, tá? E fazer uma explicação sobre como que a gente fez a integração entre os instrumentos de planejamento no município, né? O PPA, o Programa de Metas, né? E a Lei do Orçamento Anual de 2014. Depois eu vou fazer uma apresentação também sobre as 5 metas que foram priorizadas na última audiência pública, né? Quando vocês ainda estavam juntos com Vila Prudente. Tá? E, por último, a gente vai ter uma dinâmica da discussão do plano de obras das subprefeituras, né? Que, para isso, depois a gente vai explicar mais para frente como vai ser essa dinâmica. Okay? Pode passar o próximo, por favor. Bom, aqui já é a parte do Conselho Participativo, então vou passar para o nosso presidente do Comitê Eleitoral. Obrigado. Bem, boa tarde a todos e a todas. Pode passar o próximo, por favor. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou do DETO, lá na assessoria da Subprefeitura de Vila Prudente e um pouco de Sapopemba. Estou presidindo a comissão dos conselhos participativos da comissão de Sapopemba. Todo mundo já sabe, a eleição vai ser realizada no dia 8 de dezembro, a partir das 8 até as 17 horas. Né? Nós temos aqui na nossa região em torno de 9 escolas que vai ter a eleição. Então, era importante depois todo mundo pegar um material e ver aonde cada um vai votar. Pode passar o próximo.
quando a gente começou as inscrições do Conselho Participativo, nós tivemos 2.878 candidatos inscritos, foram 21 candidaturas indeferidas, não aprovadas, teve um óbito e uma desistência. Pode passar o próximo. Atualmente, a gente tem, na cidade de São Paulo, 2.855 candidatos inscritos à eleição do Conselho Participativo, em toda a cidade de São Paulo. Pode ir próximo. Serão usadas, na cidade de São Paulo, como um todo, 8.780 urnas em 271 pontos de votação espalhados por toda a cidade. Eu já falei aqui na nossa região de Sapopemba, da região de Sapopemba, teremos 9 escolas aptas às pessoas votarem. Pode passar o próximo. Para os candidatos e para os eleitores, seria importante. A Prefeitura vai disponibilizar um site, que é esse aqui, ó, conselhoparticipativo.prefeitura.sp.gov.br, onde todo mundo vai poder, pode passar o próximo, digitar aqui, nesse site, o número do título do eleitor, clica em pesquisar, aí o eleitor vai saber qual é a escola que ele vota e qual o número da urna onde ele vai votar. Então, isso é importante que todos os candidatos, todos os eleitores, possam orientar os seus eleitores. Clicando lá naquele Conselho Participativo, tudo junto, prefeitura.sp.gov.br, vai lá, digitar lá o número do título do eleitor, pesquisar, vai sair o número o nome da escola e o número da urna onde ele vai votar. Então, isso é importante. Então, já está disponibilizado os candidatos e orientem os seus eleitores a fazer isso. Outro informe importante é que, na segunda-feira, nós vamos ter uma reunião na subprefeitura de Vila Prudente, lá no teatro, com todos os candidatos, tanto de Vila Prudente como de Sapopemba, porque, por enquanto, a gente ainda não tem o espaço físico da subprefeitura de Sapopemba. Então, vamos fazer tudo junto. Onde nós vamos passar as orientações em relação ao dia da eleição, apuração, fiscalização, como que a questão de boca de urna, transporte de eleitor. Então, assim, é importante que os candidatos participem nesse dia, tá bom? Então, segunda-feira, 19h30, na subprefeitura de Vila Prudente. É isso. Adriana, por favor, vem compor a mesa também. Bom, vamos lá. Obrigado. Você pode passar o próximo slide, por favor? Deixa eu só... Isso, bom, aqui está o site para quem quiser mais informações sobre o Conselho Participativo, tá? Pode passar mais um. Bom, agora a gente vai entrar, então, na explicação sobre o ciclo participativo de planejamento e orçamento, tá? Do qual esse Conselho Participativo que vocês vão estar elegendo no próximo domingo vai fazer parte, né? Pode passar o próximo. Bom, aqui vou explicar um pouquinho como é que foi, né, o processo participativo desde o início da gestão, né? Então, primeiro, né, teve a elaboração do programa de metas, né, que foi feito lá pela nossa equipe, na Secretaria de Planejamento, né? Como vocês sabem, né, desde 2011, que a emenda 30, aliás, desde... não lembro agora, enfim, desde a gestão passada, né, que você teve a primeira edição do programa de metas, né, que se fez uma emenda à lei orgânica dizendo que cada gestão tem que apresentar o seu programa de metas, né, em até 90 dias, né? Então, até março, nos 3 primeiros meses da gestão, o Executivo, né, comandado pela Secretaria de Planejamento, estava elaborando a primeira versão do programa de metas da Prefeitura, né, da gestão. E, em abril, foram feitas 35 audiências públicas, né, para começar o processo participativo de coletar sugestões de toda a população, né, para a inclusão de metas ou para a revisão, né, das metas que a gente já tinha apresentado, ou, eventualmente, para a inclusão de novas metas que a população quisesse, né, acrescentar e achasse importante. Então, teve a participação de em torno de 6 mil pessoas, né? Dessas 6 mil pessoas, foram quase 10 mil contribuições, né? E, durante esses outros meses, aí, desde as primeiras audiências, né, até agosto, a nossa equipe ficou sistematizando todas as sugestões que chegaram para a Prefeitura, né, seja nas próprias audiências, seja via e-mail, por ofício, enfim. Teve quase 10 mil sugestões, né, que foram sistematizadas,
E aí, em agosto, a gente fez uma nova rodada de audiências públicas, né, dando a devolutiva para a população de todas as sugestões que tinham sido incorporadas ao novo programa de metas, né. Pode passar a próxima, por favor? Bom, então, com isso a gente teve, né, então, a gente apresentou também em agosto a versão final do programa de metas, né, a versão final participativa, na qual se ficou, então, com um modelo final de 20 objetivos, né, e cada um desses objetivos associados a 123 metas, né. Foi um objetivo novo, né, adicionado, se não me engano, foi o objetivo para a população idosa, né, que foi bastante reivindicado, que não estava na primeira versão do programa, e 28 novas metas foram incorporadas, né, através das sugestões da população. Vocês acabaram de receber aí na entrada, né, todo mundo pegou o seu, esse é a versão final do programa de metas, já com a inclusão daquele processo participativo do início do ano, tá bom? Pode passar a próxima, por favor. Bom, aqui, né, a gente está mostrando um pouquinho como é que foi feita a integração dos 3 instrumentos de planejamento, tá? Então, eu vou explicar bem rapidamente o que são esses 3 instrumentos, né? Então, você tem o programa de metas, que né, como vocês receberam aí, né, a encadernação, em que a gente apresenta para a população quais são as 123 metas que a gente tem para cumprir até o final da gestão, os 4 anos dessa gestão, né? Esse programa de metas, ele está num formato mais direto, certo? Ou seja, quantas creches vai ter, quantas novas UBSs, enfim, ele está numa forma bastante direta e quantitativa para a população poder acompanhar, né, se essas metas vão ou não ser cumpridas quando chegar no final da gestão, tá? Um outro instrumento de planejamento, que ele é menos intuitivo, né, é o PPA, o Plano Plurianual, né? O Plano Plurianual é um plano no qual a gente faz digamos assim, a preparação dos programas e ações do governo para que eles passem depois a integrar a lei orçamentária anual, né? Então, o Plano Plurianual vão estar, né, todas as ações que o governo vai fazer, não só as que estão no programa de metas, né, porque o governo faz muitas outras coisas. O programa de metas é uma parte das nossas ações, né, e o programa de metas é uma parte que é a parte que se considera prioritária. Mas a prefeitura tem que fazer várias outras ações, né, a continuidade de programas que já existiam e assim por diante. No PPA, a gente mostrou aqui um exemplo para vocês verem como é que se integra o programa de metas dentro do PPA, né, do Plano Plurianual. Bom, então a gente tem um objetivo do programa de metas, que é melhorar a qualidade da educação e ampliar o acesso à educação infantil com a expansão da rede de equipamentos e a criação de 150 mil novas vagas. Então, tem um objetivo ali que é a educação infantil, né? Dentro desse objetivo, tem uma meta, não é a única, tá? Tem outras metas. Aqui é só um exemplo, a meta 17, que é obter terrenos, projetar, licitar, licenciar e garantir a fonte de financiamento e construir 243 centros de educação infantil. Então, essa meta, né, ela auxilia ao cumprimento daquele objetivo, né, de melhorar ou de criar vagas, né, na educação infantil. Como é que isso aparece no Plano Plurianual, né, que foi entregue à Câmara agora, né, em setembro, né, e que a Câmara agora vai poder modificar e vai, enfim, até o final do ano tem que aprovar o Plano Plurianual, né? No PPA, o Plano Plurianual vai aparecer dessa forma: melhoria da qualidade e ampliação do acesso à educação, que no PPA não está por objetivo e meta, está por programa. Então, um dos programas do PPA é a melhoria da qualidade e a ampliação do acesso à educação. E aquela meta aparece no PPA como um projeto, né, ou atividade lá dentro. Esse projeto é a construção, reforma e ampliação de centros de educação infantil. Então, notem que o PPA ele é mais genérico, né? O programa de metas ele é mais direto, ele fala, inclusive, qual é a quantidade de centros de educação infantil que vão ser construídos, 243. O PPA não, o PPA ele é mais genérico, tá certo? E o PPA é a base, né, ou seja, os programas e ações que estão no PPA são a base para a lei orçamentária, que é onde a prefeitura vai dizer quanto de recurso que vai para cada um dos programas e ações que estão lá no Plano Plurianual, tá? Pode passar o próximo slide, por favor. Então, aqui está um exemplo, né, já incluindo os valores, inclusive, né? Então, os detalhamentos dessas ações no PPA e no orçamento. Uma coisa que a gente conseguiu introduzir também, e que é uma novidade, né, que a gente está sempre destacando, é que até essa versão do PPA, você não tinha regionalização de onde é que estava, né, os programas e ações por subprefeitura, tá? Então, a gente fez pela primeira vez aqui na cidade o PPA regionalizado. Então, vocês podem notar aqui
que o detalhamento da ação. Então, por exemplo, construção de centros de educação infantil, que é essa ação que a gente acabou de ver, certo? Na coluna de cá, detalhamento da ação, vai estar mostrando qual escola que vai ser e onde que está essa escola. Então, ali, por exemplo, a gente tem a CH São Miguel, a segunda, no Capão Redondo 2, a terceira, SEI, na Rua Manuel Dutra, na Bela Vista, e assim por diante. Ou seja, então você está detalhando qual é a SEI, né, dentro daquela ação, e a gente conseguiu detalhar também por subprefeitura, certo? Ou seja, a gente já entregou o PPA, boa parte dele regionalizado, dizendo exatamente onde vai ficar cada uma, né, daquelas ações. Por quê? Para adequar ao programa de metas, né? Ou seja, o PPA tem que se adequar ao programa de metas, porque o programa de metas a gente já entregou para a população regionalizado, certo? A gente fez audiência em cada subprefeitura sabe quais são as metas dentro do programa de metas que vão ser desenvolvidas na sua região. Então, no PPA também a gente fez questão de já colocar ali para que esse recurso já fique reservado para aquela subprefeitura. Está claro? Então, aqui também tem a quantidade, né? E aqui os valores que vão ser gastos, né, em cada uma na construção de cada um desses centros. Tá? Tudo isso aqui são dados que estão abertos para vocês. Tá? É só vocês entrarem no site da Secretaria de Planejamento que vocês têm acesso lá a olhar detalhadamente cada um dos programas e ações. Ok? Pode passar o próximo, por favor. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Conselho de Planejamento e Orçamento Participativos, né, o CEPOP. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é que a gente amplie essa participação que já começou com o programa de metas, com as audiências públicas, né, e que a gente passe a criar uma estrutura institucional para que seja mais efetiva a participação da população. Atualmente, a gente está fazendo essa participação como hoje, com audiências públicas em que as pessoas podiam, né, dar sugestões de metas e assim por diante. A gente quer tornar isso algo permanente, né, porque por hora a gente fez com audiências, né, mas a ideia é que existam instituições que façam com que a participação popular nas decisões do governo sejam mais frequentes e seja de uma forma mais institucionalizada. Essa institucionalidade vai ser criada com esse Conselho Participativo de Planejamento e Orçamento. Tá? Então, ele vai ser criado por um decreto do prefeito, né? Já tem, então, uma minuta de decreto, né? Ou seja, uma primeira versão, né, escrita desse decreto, já foi enviada, né? Já está em consulta pública no site Planeja Sampa. Vocês podem entrar nesse site aqui e olhar como é que vai ser a composição desse Conselho Participativo, ou seja, quantos membros tem, de onde virão esses membros, tá certo? Então, vocês podem dar sugestões. Está em consulta pública até 6 de dezembro, sexta-feira que vem. Tá? Depois dessa consulta pública, aí a gente vai, então, preparar uma minuta final do decreto e encaminhar ao prefeito para que ele publique o decreto e crie esse comitê, esse Conselho de Planejamento e Orçamento. Tá? A nossa ideia inicial, né, nessa minuta que está em consulta pública agora, para todos darem sugestões, é que a composição desse conselho seja, primeiro, a representação territorial, né, ou seja, que vão participar desse Conselho Participativo Municipal, os membros dos conselhos participativos, né, de cada subprefeitura. Então, os membros do conselho que vocês vão eleger no próximo domingo, eles vão fazer parte também desse conselho maior, que vai ser um conselho de toda a cidade, tá certo? E também vai ter uma representação temática, né? Você tem os membros dos conselhos setoriais, Conselho de Educação, Conselho de Saúde e assim por diante. Esses conselheiros também vão participar desse conselho mais amplo, né, da cidade. E você também vai ter representação dos segmentos sociais vulneráveis que ainda não têm que ainda não possuem um conselho próprio, certo? Ou seja, tem outros segmentos sociais que também vão ser incluídos nesse conselho, né, mais amplo. E a participação também, claro, de membros do poder público, né? Enfim, Secretaria de Planejamento, de Finanças e Secretaria de Governo e outros membros do setor público que também vão estar participando desse conselho. Tá? Pode passar, por favor. Bom, detalhando mais a representação territorial desse conselho participativo, né, a gente vai ter, então, um conselho participativo em cada uma das 32 subprefeituras. Né? E a ideia é que esse conselho das subprefeituras, que vocês vão eleger no próximo domingo, ele tem esse papel de ser uma instância de interlocução, né, com o poder público, ou seja, da comunidade com a prefeitura, né, e de articulação e promoção de audiências públicas e outros canais de participação popular regional, além de fazer o monitoramento e a fiscalização dos gastos públicos de suas regiões. Ou seja, vocês vão eleger, é muito importante esse conselho participativo, porque
vocês vão cobrar deles que eles estejam fiscalizando a prefeitura, né, e o governo, o executivo, do cumprimento das metas que a gente está apresentando, certo? Ou seja, vocês vão ter, esses representantes vão ser, né, membros eleitos por vocês para estarem ali o tempo todo acompanhando se aquela UBS que estava prevista aqui na subprefeitura de Sapopemba foi construída, em que pé que está a obra, entendeu? São pessoas que vão estar lá acompanhando, né, a execução de todas as metas que foram prometidas aí para a região, tá? Então, é muito importante que vocês elejam pessoas comprometidas e que vão estar, de fato, fazendo esse trabalho de acompanhar pela comunidade, né, e fazer interlocução junto com o poder público, cobrando o poder público do cumprimento das suas metas, tá? E aí você já sabe, então, que vai ser a eleição no próximo domingo, né? Já foi feita a apresentação. Pode passar a próxima, por favor. Bom, a gente também acabou de desenvolver agora uma forma de participação digital, né? Ou seja, para que, independentemente de ter audiências públicas ou de ter reuniões de conselhos participativos, a população pode participar diretamente, né, por meio do site Planeja Sampa, que é o site da Secretaria de Planejamento, né, que acabou de criar uma assessoria junto ao gabinete da secretária de participação, né? Então, essa assessoria de participação, né, já teve essa primeira ideia de desenvolver um site, e nesse site tem várias funcionalidades que vocês podem interagir diretamente com a gente, lá da Secretaria de Planejamento, e com a Prefeitura em geral. Lá vocês encontram informações sobre os instrumentos de planejamento e orçamento, ou seja, a explicação do que é o PPA, o Programa de Metas, a Lei Orçamentária. Vocês encontram as notícias e agendas sobre as atividades, né, do ciclo participativo. Então, todas as atividades que tiverem, né, de audiências e reuniões de conselhos vão estar lá nesse site, para vocês todos poderem se informar. Informações sobre a agenda de atividades do CEPOP, que é o Conselho Participativo, e dos Conselhos Participativos Municipais. Então, lá por essa agenda, vocês também vão poder ver pelo site, né, as reuniões dos Conselhos Participativos em todas as 32 subprefeituras. Sempre que tiver uma reunião de conselho, vai estar lá para vocês saberem, né? Transmissão ao vivo de eventos, acompanhamento da execução do programa de metas, PPA e orçamento, ou seja, nesse site vai estar disponibilizado lá, né, para vocês consultarem o acompanhamento de todas as ações. Olha, em que pé que está aquele hospital, em que pé que está aquela creche que estava aqui para a minha região. Esse site vai estar disponibilizado para que vocês possam ir acompanhando, né, as metas, não esperar chegar só em 2016. Né, vocês já vão poder acompanhando as metas ao longo de toda a gestão por meio desse site. Tá? Tudo isso é o esforço que a gente está fazendo de aumentar a transparência, ou seja, para que a população tenha muito claramente, né, e possa consultar de uma maneira fácil e rápida, ter acesso às informações de tudo aquilo todas as ações que o governo prometeu fazer em cada uma das subprefeituras. Okay? Também o nosso site vai ter integração com as redes sociais, né, isso está sendo preparado, ou seja, Facebook, Twitter e outras redes, né, e está aí o endereço do site, né, para caso, quando vocês quiserem acessar, planejasampa.prefeitura.sp.gov.br. Tá? Sim, o interessante é que também a construção do site, né, que entrou no ar faz algumas semanas, foi feita também já de uma forma participativa. Né? A gente fez alguns cafés hackers, né, ou seja, que são reuniões em que a gente chama programadores da população, né, ou seja, da sociedade civil, ou seja, pessoas que entendem muito de programação. A gente fez um café com vários deles para que eles nos dessem sugestões de como desenvolver o site, a linguagem que vai estar lá no site, enfim, as ferramentas, né, que seriam mais interessantes e que dessem um acesso mais fácil para a população a todas as ações do governo. Tá? Então, o próprio processo de construção desse site já foi um processo participativo. Tá? Pode passar a próxima, por favor. Bom, agora a gente, além desse Conselho, né, Participativo Municipal, CEPOP, a gente está pensando tem algumas sugestões de como continuar avançando nesse processo de participação, tá? Porque, enfim, como a gente tem sempre dito ao longo de todas essas audiências, né, a gente não chegou, né, na prefeitura com um modelo de participação pronto. A gente está querendo desenvolver um novo modelo de participação social e, para isso, a gente conta com a ajuda de vocês, tá? Ou seja, a nossa primeira ideia é aquele conselho participativo, mas tem várias ideias que a gente só elencou aqui para mostrar o que a gente está pensando, né, em continuar desenvolvendo esse processo de participação popular. Primeiro, a discussão e definição do plano de obras das subprefeituras. Isso já vai começar a ser feito aqui hoje, tá? No final dessa audiência, a gente vai ter aqui uma dinâmica, né, que vai servir para ajudar, né, vocês a participarem do processo do plano de obras das subs. Outra coisa que a gente vai ter também é a repactuação anual do programa de metas. Ou seja, o programa de metas que a gente apresentou, né, ele embora a gente tenha colocado ele como sendo uma versão final, nenhum planejamento ele é perfeito, certo? Ou seja, eu não faço um planejamento hoje para daqui 4 anos,
pensando que em nenhum momento aquilo lá pode mudar. Pode ser que em algum momento a população tivesse achado que uma certa ação era mais necessária, e depois a população muda de ideia e acha que tem uma outra coisa que se tornou mais urgente. Então, a gente vai ter anualmente a repactuação do programa de metas. Tá? E essa repactuação vai ser feita também nesse formato como a gente está aqui agora, de audiências públicas, né, diretas com os cidadãos. A definição, a participação na elaboração das leis orçamentárias anuais. Né? Então, também temos que definir aí um modelo para... esse ano a gente já teve, né, um primeiro processo de participação, que foi a priorização das metas que vocês fizeram na audiência anterior, certo? Então, lembra que na audiência anterior, né, a gente entregou para cada um dos presentes uma ficha na qual eles preenchiam até 3 metas que ele achava prioritárias para entrar já no orçamento de 2014. Então, esse foi um primeiro processo participativo, do qual eu vou mostrar o resultado para vocês hoje. Ou seja, aquelas 3 metas que vocês... na verdade, vou mostrar para vocês as 5 metas mais votadas, né, por vocês, para priorizar no orçamento de 2014, eu vou mostrar aqui como é que elas entraram no orçamento já do ano que vem. Tá? Mas a ideia é que a gente consiga desenvolver mecanismos ainda melhores de participação também nas leis orçamentárias anuais. Tá? A definição de mecanismos de acompanhamento e controle social, ou seja, de acompanhamento, né, de se de fato a Prefeitura está executando tudo aquilo que prometeu, e também vamos planejar aí uma agenda de capacitação e formação de todos os agentes, né, especialmente os da sociedade civil, mas também no setor público, né, que estiverem participando. Então, por exemplo, os conselhos participativos municipais que vocês vão eleger, é importante que os conselheiros tenham uma formação, uma capacitação, para que eles entendam e compreendam todos os instrumentos de planejamento. Então, eles vão fazer, por exemplo, um curso de orçamento, vão fazer um curso, né, do que é o PPA, do que é a lei orçamentária, porque para que eles tenham uma participação plena, eles têm que ter toda a informação do que são esses instrumentos, tá correto? Então, a gente vai dar, inclusive, cursos de formação e capacitação para os membros que vão estar participando desse processo junto com a gente. Okay? Pode passar o próximo, por favor. Bom, então agora eu vou fazer aquela apresentação sobre a priorização das metas. Né? Quais foram, então, as 5 metas mais votadas aqui na verdade estava junto ainda, né? Sapopemba e Vila Prudente, né? Mas as 5 metas mais votadas por vocês. Pode passar o próximo, por favor. Então aqui, ó. A primeira meta mais votada, a UBS, né, que está na meta 24. Tá? Tivemos um total aí de 28 pessoas que escolheram a UBS como a meta prioritária. O programa de regularização fundiária, que no nosso programa de metas é a meta 37, segundo mais votado. Então, a regularização fundiária é um problema que vocês consideraram, né, o segundo mais importante. Aí. E o terceiro, o Hospital Municipal Recuperado, que é a meta 23. O quarto, uma unidade da rede Hora Certa, né, a meta 20. A quarta é vagas para educação infantil, meta 19. E a quinta é a unidade da rede Hora Certa. Tá? Então, a gente pegou aqui essas 5 metas que vocês mais votaram, eu vou mostrar agora como é que elas entraram, então, no orçamento de 2014, tá? Porque a ideia era exatamente essa, que vocês dissessem para a gente o que vocês consideram prioritário, para já entrar no orçamento agora. Lembra que o programa de metas, ele é até 2016, né? Então, a pergunta era, olha, o que vocês querem que já comece agora em 2014, certo? Então, vamos para o próximo slide, tá? Então, tá aí, em primeiro lugar, a meta Unidades Básicas de Saúde, UBS, a previsão de entrega, né, 2014 a 2016, isso para as metas como um todo. Tá? A secretaria responsável é a Secretaria da Saúde. Na lei orçamentária de 2014, né, ou seja, que já passa a vigorar agora em janeiro de 2014, a UBS Promorar, né, essa é a UBS, então, que vai, para onde a gente vai colocar os recursos para atender a demanda de vocês. O orçamento previsto, 5,5 milhões para construir essa UBS. Tá, ok? Isso já está, então, no orçamento de 2014, né? Nessas despesas aí dos 5,5 milhões está incluída, né, contratação de projetos e outras despesas preliminares, equipamentos e material permanente e obras e instalações, certo? Então, 5,5 milhões para a construção dessa UBS no orçamento de 2014. Pode passar o próximo, por favor. Segundo lugar, a meta 37, Programa de Regularização Fundiária. Previstas, no total, 889 famílias beneficiadas. Tá? A secretaria responsável por regularização fundiária é a Secretaria de Habitação. Tá? A gente quis colocar aqui a Secretaria responsável para que vocês saibam de quem cobrar, tá certo? A Secretaria responsável pela execução é ela que, se tiver algum problema na execução, vocês têm que saber que, olha, o secretário de Educação, secretário de Saúde, Habitação, a gente tem que cobrar aquele secretário porque a meta dele que não está andando, certo? Bom,
na lei orçamentária de 2014, orçamento previsto R$ 346.644 reais para 405 regularizações. Tá? Isso para 2014, mas lembrem que o total é de 889 famílias. Né? Então, entre 2015 e 2016, ainda está previstos mais 1.172.000 para mais 484 unidades, tá certo? Então, notem, a gente colocou uma parte da regularização no orçamento de 2014, mas ainda tem mais o dobro de recursos desse ano, mais o dobro, né, para os anos de 2015 até 2016. Não vai se encerrar nesse ano, mas vamos começar esse ano com 400 unidades, tá? 405 unidades. Pode passar a próxima, por favor. A terceira meta mais votada por vocês, o Hospital Municipal Dr. Benedito Montenegro recuperado. Previsão de entrega entre 2015 e 2016. A secretaria responsável é a Secretaria da Saúde. Na lei orçamentária de 2014, já estão reservados para esse hospital R$ 3.042.000, tá certo? A previsão de despesas, né, incluída nesses 3 milhões, a contratação de projetos, obras e instalações, equipamentos e material permanente. Então, também colocamos aí, esse hospital já está para o orçamento de 2014. Tá? Pode passar o próximo, por favor. A quarta meta mais votada, vagas para educação infantil na DRE Ipiranga. A previsão de entrega 2015-2016, a secretaria responsável é a Secretaria de Educação, o orçamento previsto para 2014, R$ 45.200.000, já reservados no orçamento de 2014, e entre 2015 e 2016, mais ainda R$ 151.300.000 aproximadamente. Tá? Então, para esse objetivo de vagas para a educação infantil, né, o total de recursos aí em quase 200 milhões até o final da gestão e já 45 milhões para 2014. Okay? As despesas que vão estar previstas aqui, contratação de projetos e outras despesas preliminares e a contratação de profissionais. Já estamos incluindo aí também nessas despesas, né, os salários dos profissionais, dos professores, né, e outros profissionais da educação que vão trabalhar com educação infantil. Pode passar a próxima, por favor. E, finalmente, em quinto lugar, a meta 20, uma unidade da rede Hora Certa, né, que a nossa promessa era ter uma unidade da rede Hora Certa em cada subprefeitura, então vai ter também uma aqui na subprefeitura de Sapopemba. A secretaria responsável é a Secretaria de Saúde também. Na lei orçamentária anual de 2014, o orçamento previsto para essa unidade da rede Hora Certa, R$ 7 milhões. Ok? Então, também já temos reservado esse recurso para 2014. Mais uma, por favor, pode passar a próxima. Aqui acrescentamos mais uma meta, porque que é o programa de urbanização de favelas, né, que estão previstas aí 7.908 famílias beneficiadas, né, e a responsável é a Secretaria de Educação, e essa meta não tinha sido apresentada na audiência de agosto, que foi a última audiência que a gente fez com vocês, porque ela ainda estava identificada como Vila Prudente. Tá? Então, aqui a gente destacou para mostrar que essa meta, na verdade, agora está já separada na subprefeitura de Sapopemba. Tá? Então, no Parque Santa Madalena 1, 1.900 famílias beneficiadas, Parque Santa Madalena 2, 257 famílias vão ser beneficiadas, e aí tem mais 1.300 em Alto de Vila Prudente, mais 1.700 em Iguaçu, e assim por diante. Então, está aí a lista, né, da quantidade de famílias que vai ser beneficiadas por esse programa de urbanização de favelas, totalizando quase 8.000 famílias. Tá? O orçamento total previsto em R$ 5.679.000 para essa meta de urbanização de favelas aqui na região. Ok? Pode passar o próximo, por favor. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do plano de obras, né, das subprefeituras, que vai ser a dinâmica que a gente vai fazer agora no final da audiência. Tá? O plano de obras, no plano plurianual, ele é uma ação, ação orçamentária 1170, né, que é de intervenção, urbanização e melhoria de bairros, né, que a gente chama então de plano de obras das subprefeituras, que é o recurso que está ali destinado para fazer algumas obras, né, no território de cada sub. Né. A gente dedicou então um certo volume de recursos para as subprefeituras, para cada subprefeitura tem um volume de recursos que vai ser destinado a essa ação aí. No orçamento de 2014, para a subprefeitura de Sapopemba, estão previstos R$ 1.424.000 para esse plano de obras. Tá?
Então, o que acontece? Eu trouxe aqui para vocês, a gente vai distribuir, eu vou pedir já para a Ivaneide distribuir para vocês, o plano de obras que foi inicialmente sugerido pelo subprefeito. Então, o subprefeito ele indicou algumas obras que ele acha importantes para a região, tá? E essas obras estão numa listinha que vocês vão receber agora. Tá? Oi? Sim, bom, por hora é o orçamento que a gente mandou para a Câmara, tá? Para o volume de recursos que a gente teria. Então, bom, você pode... Oi. Lá na Vila Prudente, antes de montar o grupo, a gente abriu para as dúvidas. Né? Tá bom. E aí depois a gente fala como vai montar os grupos, porque a gente vai fazer a montagem dos grupos, tá bom? Então, por enquanto a gente distribui, tá? E vocês já vão olhando o plano de obras, a gente vai abrir agora o tempo para as perguntas, né? Então, já tem inscrições? Não, pode me procurar. Tá, então, quem quiser se inscrever, é só levantar a mão que a gente já vai até vocês aí. Pode passar o próximo slide, por favor? Já acabou. Então, pode acender as luzes de novo, tá? Alguém mais? Pode vir aqui. José Carlos da Rocha, pode vir. Boa tarde a todos e todas. Sou José Carlos da Rocha, do Núcleo Ecológico da Trindade, no Parque Santa Madalena. Eu tenho uma preocupação, inclusive hoje de manhã eu estive na reunião, de manhã na subprefeitura da Vila Prudente, e eu perguntei para a subprefeita lá, uma questão que a gente tem aqui na região. Por exemplo, nesse orçamento, nessa adequação dos equipamentos que a gente tem aqui na região, a gente tem um CDM, 2 CDMs esportivos no bairro, praticamente um colado no outro. Né? E eu só entendo, como a população também entende, que esse CDM, por ser um equipamento do município de São Paulo, que é vinculado à Secretaria de Esportes, que ele precisaria ser readequado para um atendimento melhor da população da região. Por quê? Porque não se tem na região creches, por exemplo, para as mães. Muitas mães lá não têm onde deixar os filhos. Outra coisa, a questão de recreação para criança e adolescente lá, que praticamente uma situação de simplesmente dos jovens do bairro estar largado, sem nenhuma atividade. É um CDM lá que não funciona, não atende a população naquilo que ela precisa, realmente, né? E aí a gente pergunta, né? Uma pergunta que eu quero perguntar aqui para a mesa, para o subprefeito, nessa questão da readequação desse orçamento, que é pequeno, e muito pequeno, 21 milhões para Sapopemba, eu acho muito pouco o orçamento. Né? Mas, como a gente tem que trabalhar com a realidade, não é isso, Nerildo? E a gente tem que trabalhar de acordo com o que tem nas mãos, a gente precisa priorizar algumas coisas. E eu entendo que o CDM do Parque Santa Madalena não tem condição de continuar da forma como está, porque não atende a população naquilo que ela precisa. Né? As mães lá trabalham em casa de família, não tem onde deixar os filhos, né? Não tem um espaço para eles terem uma recreação. E não tem um céu unificado lá. Os 2 céus que tem é esse céu aqui, que é distante um pouco de lá, e o céu rosa da China. E a população de lá tem gritado e reclamado que deveria ser feito naquele CDM um céu unificado ali. Ou então que os céus dê condições das crianças poderem sair daquelas regiões e vir para cá. Porque a maioria das crianças, das mães que estão lá, não sabe que existe o céu aqui e não conhece todos os equipamentos que tem aqui. Então, eu acho que se não houver condição de que ali seja adequado um céu, né, mas que pelo menos no orçamento seja colocado uma melhor adequação para que chegue esse direito que tem aqui hoje para as crianças e para as mães que estão lá precisando dessa atividade. Tá bom? Era isso. Só um minutinho. Vamos reconhecer também a presença
aqui do José de Deus Alencar, chefe de gabinete da Subprefeitura de Vila Prudente, da Anita de Guzmão, Damião Souza, assessora parlamentar, mandato do vereador Toninho Vespoli, Luiz Mário, chefe de gabinete do vereador Paulo Fiorilo, Antônio de Jesus dos Anjos, assessor deputado Zico. E a segunda pessoa que vai falar é o Luiz da Juta. Lembrando que eu estou aqui para pegar mais inscrição, tá? Boa tarde, companheiros e companheiras, à mesa, nosso subprefeito Nereu, a presença do nosso chefe de gabinete, Milton. Beleza? Gente, eu fico muito triste toda vez que eu começo a ver essas coisas expostas em slide, porque, geralmente, aquilo que a gente batalha, que a gente leva o povo, que a gente vota, nunca aparece. Por exemplo, falou-se em regularização fundiária, em segunda meta. Na verdade, não foi isso que foi votado. Nós votamos na construção de mutirão, na construção de casas populares aqui na região. Esse foi o segundo mais votado. Eu estava presente em todos. Certo? Então, não adianta a gente mudar, porque eu vou questionar sempre. Eu represento a moradia na região e fico muito triste também, né, quando eu pego aqui uma programação como essa, que eu não vejo escrito Fazenda da Juta em nenhuma vírgula da Juta, com tanta necessidade que a gente tem. A gente tem uma praça que o nosso querido Nereu foi visitar, que é abandonada. Foi abandonada, infelizmente foi abandonada. As pessoas estavam até ocupando lá esses dias, que foi retirada. A gente tem uma praça no meio dos prédios, entre os prédios e as casinhas lá na Juta, que a gente pede há muito tempo que aquela praça fosse revitalizada. Plantaram umas árvores na época do Kassab e esqueceu-se dela. E a gente vem sofrendo, hoje sofrendo ocupação. As pessoas estão destruindo realmente o patrimônio que é nosso, dos nossos filhos, né? Então, a gente tem uma dificuldade enorme na Avenida Agostinho Luberti, que desde de agosto do ano passado até a presente data, nós tivemos 18 crianças atropeladas, uma, inclusive, em cadeira de roda até hoje, por falta de um farol. E eu não vejo nada disso acrescentado. Eu venho pedindo, venho implorando, venho chorando, fazendo uma briga de muito tempo, independente de partido A, B ou C, para que possa melhorar a vida da nossa comunidade. Eu vi ali exposto, né, na regularização, 200 famílias da Mata da Juta. Espera aí, mas aquilo ali, no meu conceber, acho que de todo mundo aqui, que conhece a história da Juta, ele é um parque. A gente lutou que ele fosse um parque. Não tem que regularizar nada, tem que remover essas famílias e colocar em local realmente decente. Porque ali é o Parque Fazenda da Juta, já não tem área verde. Certo? Então, a gente faz uma luta para que nós tenhamos essa área verde garantida. E não que se regularize uma favela na porta, no local. Não que eu tenha nada contra, muito pelo contrário, por lutar pela moradia, eu sou totalmente a favor que as pessoas tenham o direito à moradia digna, mas em locais realmente adequados. Então, gente, eu fico assim muito triste, muito chateado quando eu vejo esse tipo de coisa. Apesar de saber também que eu recebi informação, né, que a Mara deve estar sabendo também, né, que a gente tem uma área que vai ser desapropriada descendo a Sargento Hermínio, né, e uma área até grande, de 7.800 metros, e ali, com certeza, é para construção de moradia. E espero realmente que aconteça. Mas só que, ao invés de desocupar, fez-se um galpão novo, novinho lá, né? Nem inaugurou ainda o galpão. Mas está lá, já está feito o galpão, mais ou menos uns 3 ou 4 mil metros. E está lá, está do mesmo jeito. Uma área que já foi determinada, que ela seja desapropriada para a construção de moradia digna. Tá? Gente, então, assim, eu fico assim, muito preocupado em saber, né, eu peço, pelo amor de Deus, né, a vossa pessoa aqui em público, né, que, pelo amor de Deus, olhe pela Fazenda da Juta, olhe pelos dois lados da Fazenda da Juta, porque a gente não pode mais suportar o que nós estamos sofrendo. Nós vamos deixar de lado de tudo quanto é maneira. Hoje, graças a Deus, ainda conseguimos tampar alguns buracos. Alguns buracos, porque antes nem os buracos nós conseguimos tampar. Tá? Obrigado. Antes do Robertinho falar, reconheci também a presença do José da Guia, conselheiro municipal da Saúde.
Tempo do Robertinho. Boa tarde a todos. Eu sou Albertino, sou lá da paróquia Nossa Senhora da Esperança, represento 7 comunidades. E você colocou bem a parte aí da questão da educação mais em obras, construção, tudo isso. Eu não vi você citar a questão do investimento no professor. Queria saber se isso foi incluso no programa de meta, investir no professor, a formação do professor. Nós sabemos que mais de 30% dos professores se encontram em situação de tratamento. Deveria estar afastado das salas de aula fazendo tratamento psicólogo, psiquiátrico. Isso é uma falência na educação. Precisa ver quem são os pensadores aí na Secretaria da Educação que está pensando aí na questão do professor, ficou esquecido. Isso não pode mais. A educação está falida em São Paulo, nós sabemos. A questão de dinheiro, tudo bem, mas a questão do formador de opinião na sala de aula está falida. Então, é preciso ver muito bem isso aí, como vai se pensar na formação do professor para que ele possa trabalhar em 2 turnos. A maioria trabalha em 2, 3 turnos, ele não tem tempo de programar a aula, nem tem tempo de dar atenção para o aluno. Ele tem que ficar fixo em um turno só, onde ele possa acompanhar e o aluno, e pensar também na educação aí, que vai ficar em período integral. Como vai ficar isso? Precisa que venha alguma resposta. Eu queria reforçar a questão do Luiz. Eu acompanhei aqui no Céu Rosa da China, e o que foi mais votado foi a construção de habitação popular e não regularização fundiária. Você é testemunha disso, Luiz? Quem mais estava? Foi muito bem votado, em primeiro lugar. Tem que ser revisto isto. Eu não estou aqui puxando sardinha para nenhum lado, mas foi o que se viu mais nas salas em discussão, foi a construção de habitação, de casas populares no bairro de Sapopemba. Vamos pensar em rever isso aí. Eu acho que é só. Tem coisa que eu quero colocar, mas estou conversando com ele, ele vai completar. Obrigado. Luiz Mário. Oi? Bom, boa tarde a todos, a todas. Queria aqui parabenizar a plenária que estão sendo feita nessa devolutiva, e dizer também que, claro, todo mundo aqui está preocupado e com razão, porque o cobertor ele é curto, né? E uns puxa de um lado, o pé descobre, se puxa do outro, a cabeça descobre, então é difícil mesmo fazer ter a habilidade de organizar isso e contentar todos. Na semana passada, no sábado passado, nós fizemos uma audiência do orçamento lá no Céu São Mateus. Algumas pessoas aqui estiveram, viu lá qual que é a ideia de orçamento para Sapopemba. Se eu não estou enganado, que não me deixem mentir aqui, acho que 24 milhões, é isso? 21 milhões, desculpa, 21 milhões, isso para o ano que vem. Nos próximos 4 anos, tem uma previsão de 150, é isso? 152. Então, é uma preocupação que a gente tem. O que eu acho que a gente tinha que fazer aqui? Nós vamos ficar aqui chorando, mas eu acho que a gente tinha que organizar uma força. A subprefeitura de Sapopemba, ela está sendo criada agora, ainda não está instalada, não está em funcionamento, mas está sendo criada porque tem uma necessidade e o prefeito entendeu que tem essa necessidade aqui na nossa região. Assumiu esse compromisso com a gente aqui na região, na campanha, e está criada a subprefeitura. Acho que a gente tinha que ser mais ousado no plano de obras e a gente fazer a disputa lá na Câmara. Eu acho que agora a disputa está lá, né? Nós vamos ficar aqui, os meninos vão tentar colocar, etc. e tal, só que o orçamento já não está mais na mão deles, do ano que vem, pelo menos. E o PPA também. O PPA já está lá na Câmara, está sendo feita nessas audiências também abordado o PPA. O que eu acho que nós temos que fazer? Na semana que vem, deve ser votado em primeira o orçamento do ano que vem. Eu acho que nós, do Sapopemba, precisamos nos organizar para estar lá.
Não só nessa, mas nas outras, senão nós vamos ficar para trás. A nossa subprefeitura, ela, do ponto de vista das outras, nós somos os últimos no orçamento, tanto do ano que vem, quanto dos próximos 4. Óbvio que tem várias, nós vamos ficar brigando se é regularização, se é construção, se é canalização, se é galeria, nós vamos brigar entre nós. Então, acho que nós temos que nos unir aqui e ir lá para dentro da Câmara fazer essa disputa, que essa disputa está sendo feita lá, tá certo? Acho que tem que acrescentar. Aqui nós não vimos, por exemplo, na área da cultura, nós precisamos ter um espaço aqui no Sapopemba, em que pese a gente tenha 2 céus, mas os céus, teoricamente, é da educação. Na área da cultura, nós não temos nada aqui. Precisamos ter uma casa de cultura aqui. Mas eu digo do município. Digo do município, aí do Estado e tal. Não estou dizendo que não sirva, mas eu disse que nós precisamos de mais espaços de cultura. Nós precisamos de recuperar essas áreas. Foi falado aqui do CDM do Madalena. Óbvio que é importante ter um equipamento igual um céu naquela região. Claro que é, mas também é importante ter um equipamento de esporte. Nós não podemos brigar entre nós, porque lá é um equipamento também que vai colocar a garotada para dentro. Isso, temos que ver como que a gente administra essa questão. Por fim, eu queria abordar a questão da área verde, que também passou longe aqui. Foi colocado essa luta dos parques aí da Juta, que é uma área que está sendo ocupada gradativamente. Nós temos aqui o Parque Linear, que agora é da Prefeitura, né? A Sabesp passou para a Prefeitura, precisamos recuperar uma boa parte. Ele nem foi inaugurado, nem foi usado, já precisa recuperar. Sem falar das outras, das praças, etc. e tal. Então, eu acho que essa disputa nós só vamos conseguir se a gente ir para dentro da Câmara, que é lá que vai se travar essa disputa agora, que é lá que os vereadores vão votar. Lógico que não dá para crescer demais o Sapopemba e deixar os outros para trás, mas eu acho que dá para melhorar o Sapopemba se a gente colocar a população lá para dentro. Então, eu acho que se a gente conseguir aqui unificar as forças e ir para lá, nós vamos sair, se não do jeito que a gente gostaria, mas melhor do que nós estamos agora. Obrigado. Estão encerradas, tá? Só as pessoas que estão inscritas vão falar. Tá? Só um minutinho. Encerrou nele, então, tá? Ainda em tempo, nós gostaríamos de reconhecer a grande ajuda e o apoio da GCM, tá? Muito obrigada a vocês, tá? De manhã e agora à tarde também. Agora, José Lustosa. A gente pede para ser breve, só 2, 3 minutinhos, tá? Porque ainda vai ter um trabalho, uma dinâmica. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, eu quero parabenizar a subprefeitura de Sapopemba, recém-criada, engateando, pelo trabalho, pela iniciativa dessa audiência. E também agradecer, em nome da Adriana, a gestão do Céu Sapopemba, né? O Luiz Mário falou de algumas coisas importantes aqui, eu também concordo com isso. Luiz Mário, a subprefeitura de Sapopemba está em último, tanto no orçamento, como também pela questão da criação. Então, nós temos que entender isso. Mas o ano que vem o orçamento já vai aumentar, e se for nessa proporção aí, eu acredito que nos últimos 4 anos nós estamos bem lá em cima, né? Mas o que eu gostaria também de fazer uma indicação aqui, além de outras coisas mais que está sendo indicado, que seria a continuidade da Avenida Francisco USP, né? Que é uma avenida importante, onde precisa da finalização nela, né? Outra obra importante que nós temos também é aqui atrás do Terminal Sapopemba, junto com a Petrobras, que seria nos dutos da Petrobras, que está sendo já falado sobre isso aí. Eu gostaria também de estar indicando isso aí no plano de meta, para que é uma obra importante também para aquelas pessoas que moram ali. E a minha participação aqui seria mais ou menos isso aí
Obrigado aí a todos pela presença. Luiz Mara. Os nomes são parecidos e por isso a confusão. Bom, primeira, eu vou só pontuar. A primeira coisa é relembrar, desde a primeira vez que participei, a prioridade devida a Sapopemba, uma vez que nós somos bem periferia, e segundo, porque nós somos a criança nascendo, né? Temos que ter um privilégio, sim, pelas essas duas circunstâncias. Segundo, das metas previstas, da UBS, não esquecer que as UBS que existem, às vezes estão deficitárias de pessoal. Não tem um pediatra por semana. As pessoas percorrem 3, 4 locais para conseguir, e o atendimento do pediatra, ao menos uma vez por semana, com horário marcado, etc., facilitaria para as mães. E talvez alguma outra especialidade, mesmo que seja uma vez por semana, mas que tenha um período, que tenha uma marcação, que tenha uma confirmação. Então, não esquecer a questão do pessoal nas UBS. Estão muito deficitárias. Quanto à regularização fundiária, quero voltar aqui. São duas vertentes. Uma, aquilo que já foi conquistado, que o pessoal briga. Queremos a escritura definitiva. Além de ter casas para quem precisa de casa. Então, não esquecer da luta que se faz há 30 anos para ter a regularização do documento que é devido, porque as pessoas já pagaram, já estão no seu terreno. Bom, a quarta meta, educação infantil, claro, os profissionais, foi a única vez que se fala de pagamento de pessoal, que está incluído o pessoal. Nas outras 3 metas, tem que pôr pessoal também. Não adianta ter o prédio, né? Temos prédios e não tem equipamento. E saber sempre, claro, eu acredito que através do site a gente vai conseguir, em que locais isso vai acontecer. Porque não adianta uma creche que está a 1 quilômetro da casa de quem precisa. De repente, 2 creches aonde ninguém tem acesso, porque é muito longe, é muito difícil. E não sei se a população foi consultada sobre isso. Aonde fazer esses equipamentos? E quanto ao mais, e isso aqui é para a subprefeitura mesmo, por favor, já houve, vocês não conhecem porque são novos, houve um Ministério da Desburocratização. Vocês não sabem, não vou contar aqui porque vocês vão chorar, o que é ir na subprefeitura, lá na praça de atendimento, para fazer um pedido. Não é aqui, o senhor vai para lá. Não, falta esse documento. E olha que eu tenho um pouco de estudo, hein? Imagina o leigo que vai lá. Então, desburocratizar o atendimento, pelo amor de Deus. Sem contar que o cidadão, além de pedir um serviço que a prefeitura devia fazer, tem que pagar uma taxa. Não concordo. Ana Célia, do Colorado. Boa tarde. Queria ressaltar sobre as UBS. Estou decepcionada, muito decepcionada. Primeiro, com o valor que vai ser destinado para o Primavera. Ridículo. Minha opinião é essa. E outra, o pessoal do Jardim Colorado, do Primavera, estão pedindo socorro com relação ao UBS. Eu já havia conversado com o subprefeito uma vez e não entendi. A prefeitura tem um orçamento estrondoso. O pessoal aqui da Sapopemba, até agora, pelo que eu estou vendo, nós ainda estamos sendo discriminados com relação tanto à saúde como à moradia, né? Então, o que eu queria questionar é assim, a área que nós temos lá para ser levantada, essa UBS do Primavera, o pessoal está desesperado para que isso venha acontecer logo. Eu sei que no Promorá também é uma área muito grande, o pessoal também está no desespero por causa da saúde. Nós temos pessoas lá que marcaram consulta com o ginecologista desde janeiro e vão ser atendidos em janeiro do ano que vem. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Temos mães que estão com os filhos para passar no pediatra
que levam 4 a 5 meses para poder passar com os filhos no pediatra. Então, eu queria, na realidade, que vocês pensassem um pouco mais nessa situação. Porque o pessoal, como nós mexemos com a população, tanto do Primavera como do Colorado, o pessoal sabe que a gente procura correr atrás de alguma coisa ali, eles vêm cobrar da gente. E eu tenho falado que ali realmente vai ser levantado o posto do Primavera. Só que o pessoal está numa situação desesperadora. Então, eu gostaria que vocês vissem isso para nós. E outra coisa, com relação a esse planejamento que vocês têm, nós temos um parque linear, que também é ali no Primavera, que fica atrás do prédio da Zilda, no Conjunto Habitacional CDHU. O Kassab foi lá, eu acho que ele tinha que mostrar serviço na prefeitura, fez uma porcaria. Ali ninguém faz caminhada, ali nós não temos área de lazer, não temos playground para as crianças, o mato tomou conta, tem coisas absurdas acontecendo ali, aonde que ele diz que é o parque linear, né? Fora isso, não tem condições nem de se passar. Quando chove, alaga tudo, é uma imundície por causa dos ratos, aranhas. O pessoal dos prédios tem que estar levantando muro absurdos por causa da imundície que tem lá atrás, porque, infelizmente, a prefeitura, a gente vive pedindo para ir lá dar uma olhada, nunca vai. Né? Então, eu gostaria de deixar isso bem claro. O pessoal está gritando por socorro naquele pedaço ali, assim como no Pró-Moraes e a Sapopemba como um todo. Tá? Obrigada. O Cido do Sinhá. Boa tarde a todos e a todas. Né? Sou o Cido lá do Sinhá, do Conselho Gestor da Saúde, da Supervisão Técnica da Vila Prudente, um dia à mesa, boa tarde à mesa também. O que eu estou aqui preocupado, que eu vim aqui saber, foi do Conselho Participativo que nós estamos sendo candidato. Né? A gente, como conselheiro já da saúde, nós temos batido de frente com a população nas suas necessidades no bairro, que não são fáceis, e temos enfrentado já a população. Sabemos que cada um aqui que é candidato, sendo eleito, vai ser uma parede entre a subprefeitura e a população muito forte. Né? Esses dias eu fui comprar pão e a primeira coisa que o rapaz que me conhece, lá morador do Sinhá, falou para mim, nem bom dia não foi. Ele disse assim, esse posto de saúde nem remédio tem sido, como é que vai ser resolvido? Então, o que eu quero saber da subprefeitura, sendo eleito, os que estão aqui, nós vamos ter suporte concreto da subprefeitura para dar resposta concreta para a população? Isso que eu quero saber, que é o meu interesse como candidato ao Conselho Participativo. E terminando com José Gabriel. Muito boa tarde a todos. Vim falar aos senhores sobre uma demanda da gente, que é o projeto Juventude Viva. Ele chega a São Paulo, como os senhores já sabem. É um projeto criado pelo governo federal, chegou a São Paulo. Esse projeto prevê o combate à violência da juventude negra periférica. Esse projeto que estou em mãos, que foi elaborado pela Prefeitura de São Paulo, ele chega a São Paulo, qual é a força dele que ele chega a São Paulo? E eu queria saber, aqui prevê um centro de referência à cultura que visa combater a vulnerabilidade da periferia, vulnerabilidade das situações periféricas, como a nossa. A gente vive numa situação periférica aqui na Sapopemba, temos pouco recursos, e eu queria saber qual é a possibilidade desse centro ser construído aqui. Muito obrigado. Anotei todos aqui, se quiser acompanhar pela ordem, vocês... Várias perguntas foram muito específicas da região e eu não sabia responder.
Você quer falar primeiro? Se quiser, depois eu ajudo com o da saúde, tá bom? A gente vai passar para o Nereu, então, né? Porque, afinal de contas, ele é o subprefeito, né, Nereu? Então, e depois a gente vai ajudando a responder. É claro que a gente sabe, falou bem o Luiz Mário, né? O cobertor é curto, e é mesmo. E parece que cada ano que passa fica mais curto ainda, né? Mas é uma luta de todos nós, né? Preocupado com isso foi que o prefeito criou a subprefeitura de Sapopemba. Então, o poder público está mais próximo daqui das nossas dificuldades. E, no final das contas, eu acho que tem muita gente interessada aqui em resolver o problema. E é isso que a gente vem aqui fazer, juntar forças com vocês. Sozinhos, a gente faz alguma coisa, com vocês a gente pode muito mais. E essa é a intenção do poder público que está chegando aqui. Já conheço alguns de vocês, assim, já certo, conheço o Luiz Mar, já esteve ali com algumas dificuldades. Embora a gente não tenha a nossa casa ainda, a gente já está fazendo algumas ações em toda a área de Sapopemba, né? Sabendo das dificuldades, que são inúmeras, né? É um grande desafio, não só para o subprefeito, mas para todos os moradores dos distritos aqui. E as pessoas mais interessadas, que muitos estão aqui, né? Vocês dispensaram o tempo de vocês hoje à tarde para estar aqui. Eu acredito piamente que são pessoas que têm responsabilidade e querem mesmo melhorar esse distrito. E nós vamos melhorar juntos, né? Não é fácil, mas nós vamos melhorar e muito, né? A gente vai chegar lá. É uma luta. Não são para apenas 2, 3 anos, ou 8, ou 12, a gente não sabe. É uma luta que já vem correndo há muito tempo. Estava até falando ali atrás com o Geraldinho, né? São Paulo cresceu para todo lado. E quando não tinha mais para onde crescer, correram para a Zona Leste. Vamos crescer lá agora. O desafio está aqui. Então, nós somos esquecidos, a gente pode dizer assim, porque não tinha ninguém aqui, mas agora tem gente, que é o bem mais precioso dessa cidade. Então, tem que ter um olhar diferenciado para cá. E o nosso prefeito Fernando Haddad já teve esse olhar, trazendo a gente aqui para estar mais próximo e dividir essas dificuldades com vocês. Queria falar aqui para o José Carlos, né? Nós já olhamos aquele local ali, José Carlos, já ali no Madalena, né? Para apontar, né? Eu estive lá junto com o Milton, a gente viu as dificuldades ali. E vai ter alguma coisa grandiosa ali para toda a comunidade, né? Para todo o povo de Sapopemba ali. Seja o céu, né? Seja a nossa casa, né, Milton? Mas a gente tá com um olhar ali, a gente vai... E todo equipamento público que não estiver sendo bem aproveitado, a gente vai olhar e aproveitar melhor, porque nós temos inúmeras necessidades. Sapopemba não é para se ter uma zeladoria. Nós temos falta do básico, né? De tudo aqui que vocês falam, seja saúde, seja educação, é do básico, falta tudo, falta muita coisa. Então, tudo aquilo que estiver sendo mal usado, a gente está tendo esse olhar, já esse cuidado para usar bem. Falta terreno para moradia, né? Falta terreno para UBS. É difícil. Não tem terreno da municipalidade municipal para se construir, né? A gente está procurando isso aí. É uma grande dificuldade. O seu Luiz da Juta, cadê ele? Ele falou lá do... Existe uma grande dificuldade também, né? Você veja só a dificuldade. E precisa de moradia, mas nós queremos parque também, não queremos? E eu estava vendo aquilo que o Nabil Bonduque, que é o relator, falou, né? Vai ter que existir uma adequação, vai ter que ter um olhar diferente para a área verde, que nós precisamos muito. E eu acredito muito nele, que é um arquiteto, muita capacidade para ter esse olhar diferenciado para a questão do verde também, que não pode ser esquecido na nossa cidade. Não temos quase nenhuma, né? Mas nós temos que preservar e não podemos perder aquelas que nós temos ainda. E a grande dificuldade, onde tem a área verde, tem pessoas ali por perto, o mais importante, queremos a área verde, mas o mais importante são as pessoas ali. E a gente não pode, simplesmente porque nós queremos a área verde, que é muito importante, pegar aquelas pessoas e jogar para algum canto. Nós temos que cuidar daquelas pessoas primeiramente, e depois nós vamos ter a nossa área verde.
A pessoa é a mais importante. Então, ela vai ser o primeiro a ser tratado. E depois a gente vem com questão da moradia, questão da área verde, da saúde e tudo mais. O seu Luiz também falou daquela praça ali, que a gente esteve visitando a área ali. Uma grande solução, é uma sugestão, né? Aí vocês procurem os seus vereadores, seus parlamentares, é nós melhorarmos a praça através de emendas parlamentares. Já tem sido feito bastante isso e dá um bom resultado. Então, a gente não esqueceu das praças, tá? E como a gente não acha que somente essas obras que foram apresentadas aqui são importantes, são inúmeras, né? Mas a gente colocou aqui aquilo que, primeiramente, foi votado por vocês e aquilo que nós consideramos que são as mais prioritárias, mas não quer dizer que são as únicas. O Lustosa também falou aqui Rua Juan Vasquez, né? Não, da galeria lá, o duto da Petrobras. A gente já fez o primeiro contato com a Petrobras e eles se dispuseram a colocar gente para trabalhar lá e dar uma solução naquele problema. Então, nós já estamos cuidando desse problema lá da galeria. E do esgoto que tinha ali, que é um problema muito grande também, né? Então, a gente já está tomando esse cuidado aí. A gente já voltou nossos olhos para lá. Contar outra coisa. O seu Luiz Marra, está ali atrás, ele falou dos funcionários, né? Seu Luiz, é uma dificuldade tremenda, funcionários em tudo. Se o senhor perguntar aqui para a Adriana, que é a gestora aqui, ela deve ter problema com funcionários aqui também, falta gente. Da onde eu vim também falta muita gente lá, em toda a administração falta pessoal, mas já existe um apontamento para ter um concurso público que vai atender isso aí. E somente através do concurso, chegando novas pessoas, é que a gente vai poder atender melhor em todos os setores, né? Seja na saúde, onde está faltando bastante gente, foi falado aqui, em qualquer lugar, qualquer secretaria está faltando muita gente. Mas isso também já existe apontamento para concurso público, para ser atendido sem novas pessoas para vir para trabalhar para a prefeitura. Eu vou colocar aqui que a Secretaria de Educação começou um projeto, um programa, e ela está tratando da saúde do servidor. Então, já foi feito no CEL Aricanduva, já foi feito no CEL Meninos, que é na região do Ipiranga, e em breve vai ser em um dos 5 CELs aqui da região de Sapopemba, São Mateus. Então, o prefeito também está se preocupando com essa questão da saúde, do cuidar, não só a licença médica. Depois que o professor está em licença médica, ele já está doente. Então, a gente tem que cuidar para que ele não adoeça. Então, cuidar das condições de trabalho, dessa formação das famílias também, dos jovens. Então, preservar a saúde do servidor, não só do servidor da educação, mas dos médicos também, né? Porque se existe a falta do pediatra, como ela colocou, eu não marquei o nome dela, porque ele também adoece. Então, ele também é exposto a uma jornada de trabalho muito desgastante. Então, tem que cuidar da saúde do servidor. Que depois que ele adoeceu, aí ele entra em licença médica, e aí a comunidade que sofre com a falta do funcionário, né? Com a falta do serviço. Isso, a questão do professor é um programa que o Haddad criou, que ele tá fazendo um programa de prevenção nos CELs. Então, eles marcam uma data, ainda não tem a data dessa região, e os professores são convocados a vir, fazer os exames rotineiros e passar por triagem psicológica, para identificar o problema quando o problema está começando, e não quando o professor já se afastou. Muito, muito. É que eu não tenho o número de pessoas, mas o secretário de Educação, César Calegari, no último encontro, ele passou o número de funcionários que hoje estão afastados. Daria para ocupar escolas e mais escolas aí. Tá, pode ser. Não é só isso, mas devido ao nosso tempo, a gente precisa correr, a palavra está com a Ivani. Então, é só, olha, gente, tinha algumas questões que o pessoal, o Rodrigo pediu aqui para ajudar a explicar. Quando o pessoal falou também da questão da educação, a Adriana falou da questão da capacitação do professor,
aqui ele não aparecia como o quinto, como a quinta meta, né, que era 5 metas mais votada, aparecia, no geral, na Vila Prudente. Por quê? Não esquecer que as primeiras plenárias que nós fizemos, as 2 plenárias, foram junto aí da Sapopemba e Vila Prudente. E hoje a gente resolveu que estava na hora da gente, na hora de apresentar a devolutiva, a gente está devolvendo, apresentando o que foi já discutido com vocês, né, que nós já discutimos em outras plenárias. E lá aparece, em segundo, aliás, aparece quase no primeiro colocado, parece primeiro colocado, regularização fundiária, né, por isso que aqui o Rodrigo mostrou, porque, embora aparecia na Vila Prudente como um todo, mas o destaque era Sapopemba. Mas a gente foi fiel e quis deixar, né, e apresentar lá, porque foi, no geral, por lá que tinha aparecido. E, do mesmo jeito, a questão da capacitação de professores. E, na campanha, o que foi que o Haddad falava? Né, que ia montar o polo de capacitação em cada subprefeitura. E, evidentemente, que é onde tem os céus, nos céus. No caso, sai na meta da Vila Prudente e vai ser nos 2 céus, tanto de Sapopemba como da Rosa da China. E, com certeza, vai ser para professores de Sapopemba e de Vila Prudente. Só que a meta aparece na Vila Prudente. A capacitação, né? Ela já está, inclusive, ocorrendo. Hoje tem um grupo de professores, tá. Deve estar encerrando agora, às 17 horas. A gente tem um grupo de professores, aqui hoje, 400 professores, num programa que chama PNAIC, Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Então, hoje, lá no prédio da EMF, aqui dentro do CEL, eles estavam aqui antes de vocês chegarem, da 1 às 14, desceram o dia todo. Essa formação está ocorrendo desde abril, essa capacitação, e o CEL é um polo. Então, ela já vem ocorrendo com 400 professores que dão aula para crianças de 1º ao 3º ano, para tentar resgatar, garantir, na verdade, essa é a meta da Prefeitura e da Secretaria de Educação, que as crianças se alfabetizem ao final dos 8 anos, ou seja, ao final do 3º ano de ensino. Então, essa é a meta. E, então, a capacitação ela faz parte para tentar atingir essa meta. Tá bom. Então, gente, olha, eu estou preocupado com o tempo, porque nós vamos ainda se dividir em grupos. Tá. Tá bom. Olha, hoje o que está colocado, nós temos uma DRE, que é do Ipiranga, que pega a parte de Vila Prudente. E aqui de Sapopemba, São Mateus, São Rafael e Sapopemba. Né? E aí, com a questão da subprefeitura, vai se discutir a descentralização. Se a gente falar para você que hoje já vai uma DRE para cá, eu não estou falando a verdade, porque nós estamos discutindo a questão da descentralização. O que está colocado hoje, que já descentralizando, nós, como a primeira meta já votada, que foi votada na Câmara, nossa subprefeitura, e aí a gente vai construir junto. Né? Nós vamos construir junto. Eu só quis destacar, porque na Vila Prudente aparece muita ainda dúvida, porque está ainda desmembrando as 2 subprefeituras, mas o que está colocado lá nas metas, por quê? Porque quando foi feitas as plenárias, foram feitas juntas. Mas por que é importante esses encontros? É exatamente para essa discussão ser feita junto. Então, eu não queria... tem muita pergunta aqui que está fazendo, na questão da saúde, quando fala do valor, para o Primavera Colorado, que fala que é pouco, 5.500, a gente está falando que é para construção. 5 milhões e 500 é para construção, gente. Não é para depois do dia a dia, é outro dinheiro, não é esse dinheiro. Mas para a construção tem que ficar destacado.
E aí, como que a gente está falando que o Promorá é primeiro? Porque foi votado lá e a gente está trabalhando nas metas e vamos ser fiel. E como a região, a gente quer discutir todo mundo junto, a gente tem mais é que dizer, comece já o Promorá, que é para, em seguida, começar o outro. E eu só não vou ficar respondendo todo, gente, porque eu estou preocupado, porque é 5 horas, e nós vamos ir para os grupos agora. Né? Nós vamos estar dividindo... em vários grupos, a gente pode fazer uns 5 grupos, mais ou menos, que quanto for menorzinho os grupos, melhor para discutir. E a subprefeitura, ela tem o plano de ação de obras, e não são obras grandes, não é aqui para pedir para construir uma UBS, por exemplo, um hospital, porque lá já está colocada essa questão da construção. Mas é o que aqui a subprefeitura levantou, que é a questão de reforma de praça, de rua, vielas e tudo mais. Vocês, cada um recebeu essa folhinha, e nós vamos dividir os grupos, e vocês podem estar discutindo e votando, né, e levantando esses que estão aqui, e também pode acrescentar outros, se assim vocês achar necessário. Então, tem até 9, né, 9 indicações que a própria subprefeitura levantou, que é importante trazer esse levantamento, mas o que eu queria agora é que a gente dividisse os grupos, e aí a gente... Tá, você falou do tudo bem. Você fala... Tudo bem, Cido, não tem problema nenhum. Eu só estou preocupado com o horário, não tenho problema nenhum. O CIA, gente, o CIA é uma UBS. Pessoal, lógico, aqui nós estamos preocupados com a região, nós não estamos preocupados só com um único bairro. Nós estamos preocupados com a região e com a cidade. Né? Como estamos na subprefeitura de Sapopemba, vamos falar da subprefeitura de Sapopemba. O CIA é uma UBS que a gente tem um problema sério lá com o tamanho. O Rodrigo, que não é... Tá bom, Cido. Você é conselheiro de saúde e você sabe o quanto que nós, a administração do PT, somos muito sérios com a questão da participação. Esse conselho, né, que mais um conselho que o Haddad aposta, né, e o tempo todo ficou preocupado. É lógico que a gente falar do Conselho Participativo, que está na Justiça, e, por isso, faz um decreto com outro nome, mas é sério. Né? E vamos trabalhar junto, lógico que vamos trabalhar junto com o suporte. A subprefeitura, ela vai ser montada, vai ser montada com nós. Se não for com nós, não tem sentido. Né? Essa é uma luta, gente, não é uma luta de brincadeira, é uma luta séria. E eu acho que essa é a primeira audiência que nós estamos fazendo aqui, devolutiva, mas a gente quer lotar isso aqui, né, Nereu e Milton? A gente quer ver isso aqui lotado para discutir, de fato, embora um conselho, que é um conselho, não é deliberativo, mas eu falo, nós só vamos deliberar se nós estivermos organizados. E nós estamos organizados, nós vamos discutir a região, nós não vamos discutir o bairro. Nós vamos discutir a região. A gente tem problema no CIA, a gente tem problema na Juta, a gente tem problema em vários lugares. Né? E que e é de todos nós. É lógico que o governo tem um papel importante, ele foi eleito para isso. Né? E estamos aqui e vamos fazer junto. Nunca se negamos a fazer junto. Né? Imagina agora que ficamos 8 anos, né, aí a seca, sem ter, de fato, participação, e a gente quer participar e quer construir junto. Até porque a gente não acredita separado. Né? Mas eu queria só ver os grupos. Quer falar, Milton? Um pouquinho? Fala. Então, gente, eu queria só dar um pitaco aqui, só para poder esclarecer e ajudar aqui nessa discussão. Primeiro, hoje, a subprefeitura ela é uma zeladoria. Né? Esse é um modelo que foi dos últimos 8 anos aí, e que nós, esse governo do prefeito Haddad, quer modificar isso, que eu acho que é importante. Por essa coisa que o Cido fala, que outras pessoas aqui também relataram a respeito da educação, da saúde, enfim. Hoje, isso é coisa que corre paralelo, não está centralizado no subprefeito. Mas esse conselho que nós estamos discutindo aqui, que tem uma importância muito grande, eu, no meu modo de pensar, eu acho que isso também, acredito que isso também é o pensamento do governo, ele pode propor e
deve discutir essa questão, que é um item de uma importância muito grande, porque hoje, da forma que está difícil, porque hoje vocês vêm aqui reclamar sobre a questão da educação, da saúde, problema da CT, nós simplesmente a gente faz o encaminhamento daquilo e remete para aquela secretaria competente, mas acredito que com a descentralização essas coisas devem mudar. E aqui, só para acrescentar uma fala do próprio Luiz aqui, eu acho que nós precisamos ficar atentos a uma coisa, essa discussão de orçamento, do PPA, nós precisamos nos mobilizar e a gente ir para a Câmara Municipal, que é um espaço público e um espaço democrático, para a gente poder reivindicar tudo isso que nós estamos discutindo aqui, para a gente poder carimbar. Lembrando, gente, Sapopemba, a nossa região, a nossa recém-criada subprefeitura, tem o pior orçamento da cidade, das 32 subprefeituras. Como é que a gente pode mudar isso? É vindo aqui discutir e também lá na Câmara Municipal, porque lá é um espaço democrático, um espaço onde nós precisamos ocupar, vocês têm que ocupar, todos nós. Então, registrar isso, vai ter 2 votações lá na Câmara, e a gente mobilizar e ir para lá, sensibilizar os vereadores que vocês têm relação, falou, vereador, Sapopemba, o dinheiro lá é curto, né? Como é que nós podemos fazer? Então, é preciso a gente sensibilizar, além dos vereadores, mas também estar lá na Câmara, conversando, dialogando e lutando para uma melhora desse dinheiro para poder atender a nossa região. Ô Luiz, você tem as datas aí das discussões na Câmara, do votamento, da votação? Não, a primeira votação, dia 3 de dezembro. 3 de dezembro. Agora, isso aqui é público, viu? Entrou no site da Câmara Municipal, você consegue obter essas informações, tá bom? Depois tem a segunda para referendar, tá? E aí, gente, olha, esse material aqui, Cido, esse material aqui é de uma importância para que a gente estude, inclusive ele, né? E aqui tem tudo detalhado, né? Para vocês entenderem o que foi discutido na questão do plano de metas, e para a gente se preparar, os conselheiros, a população em geral que tiver esse material, se preparar para acompanhar. Isso aqui é importante, né? Para depois chegar lá, falar uma coisa que não está aqui. Não podemos falar o que não está aqui, mas isso aqui é super importante para depois, na hora de fazer esses cursos, que o próprio Rodrigo colocou, que a gente vai organizar, né? Tá com esse material aqui, isso aqui vai ser a nossa Bíblia, né, a nossa Bíblia para ir, né, para estar com ele e falar, olha, vocês falaram dessa meta, mas ainda não aconteceu. Então, por que ela não aconteceu? Quando vai acontecer? Então, isso aqui é importantíssimo, porque ele está bem detalhado e que é um norte para nós. Tá bom? Mas eu estou preocupado, gente, a menos que vocês não se incomodem, que aí responder parte por parte, mas eu estou mais preocupada agora, porque são 5h15, para a gente montar o grupo. Pode ser assim? E aí, com certeza, a gente vai fazer outras plenárias. Então, vamos dividir, vamos fazer o quê? 5 grupos, tá bom? 4 ou 5? 5 grupos, porque aí faz os grupos menores. Está todo mundo com esse material. Esse material aqui, gente, vocês vão ou escolher deles mesmos, pode escolher 3 mais indicados, e aí é uma decisão de vocês, né? E pode também acrescentar. O que tem que ser? Né? Lá vocês tiram um relator entre vocês, né? Separa esses grupos, tira um relator para poder apresentar, né? Foi esses que nós indicamos, e aqui a gente vai estar anotando tudo. Hoje, de manhã, na subprefeitura da Vila Prudente, a gente até entregou, já foi digitando direitinho, não sei se dá para fazer lá, mas não dando, o Rodrigo vai estar anotando aqui tudo direitinho, né? E aí, vamos separando os grupos, então? A gente pode fazer... se você puder, Adriana, eu agradeço. Mas aí, vamos para os grupos aqui. A gente tem, gente, meia hora para os grupos, pode ser? Então, vamos montar um grupo nesse canto. Pode ser assim? Ajuda a gente a separar. Vem 8 para cá. Vamos ver assim. Pessoal, acho que dá para formar 5 grupos de 10 aí.
Ó, vem aqui para a esquerda, para a minha esquerda, aqui, ó, 10 Ajuda pessoas. Aqui, Aqui, ó, monta um grupo lado aqui de 10, ó. Monta aqui um grupo de 10. Ajuda lá, gente. Fala bem, Palmeira. Ajuda lá, um grupo de 10 num canto, outro no outro, para ser mais rápido. Tá, mas no final, agora vai montar o grupo. Vamos lá? Tá bom, aí a gente fala. Tá, aí a gente... Vamos montando o grupo, gente, para ser rapidinho? Ajuda lá no grupo, Luiz. Aí a gente tira um relator e vocês discutem aquelas propostas que foi entregue para vocês. Fica no relator. Discute esse e pode acrescentar outros. Tá bom? Não, pode acrescentar, tá, gente? Pode acrescentar. Tem esses aqui, pode acrescentar mais. Tá bom? Depois de vocês, aqui, quem que é o relator lá? É você? Então, você é um. Então já fica aí. Podemos começar o primeiro grupo? Pessoal, podemos voltar já? Lustosa, podemos voltar? Então, a gente começa, então, ficaram o quê? 3 grupos, foi? Então, o grupo 1... Você que é o grupo 1? Então, fala teu nome. Você quer falar meu nome também? Bom, eu vou falar novamente meu nome, é Ana Célia. O meu grupo optou, na maioria, para a área de risco, porque está entrando a época de chuva, né? E a área de risco aqui é o que não falta. São muitas famílias que podem ser desapropriadas, acontecer casos de perca de pessoas, né? Vinha entrar em óbito por isso. Então, o primeiro lugar ficou no Jardim Planalto, antigo batalhão que foi invadido. Que ali é uma área de risco, como que eu posso dizer? Foi invadido, então o pessoal que passa por aquelas vias ali próximas, a maioria são assaltadas, é o tipo de risco que eles colocaram para mim, né? Que eu acho que é um caso, na realidade, de segurança pública, né? Tá? Eu coloquei porque pediram para colocar, então eu coloquei. Segundo lugar, ficou uma área de risco no conjunto residencial Jaú, no Oratório, que é o córrego do Oratório, que é uma área de risco também com relação a enchentes. Tá? Parque Santa Madalena, comunidade Paulo Guerra, também falou que é uma área de risco. E projeto aprovado para canalização do córrego Oratório também, que pediram para mim colocar. E aí o Nereu me ajude, que entra essa questão que é de reforma de praças, de vielas. Por que eu estou dizendo, por exemplo, o Oratório, por exemplo, é uma obra grande, é outra verba, né? Então, além dessa questão que é do Estado, mas é outra verba, que são pequenas, nós tem 1 milhão e pouco, né? Que é para fazer esse levantamento aqui para a subprefeitura. E aí sim entra bem específica essa questão de zeladoria, né? Que é a questão de reformas, né, Nereu? É isso mesmo? Então, assim, não adianta colocar, é aquilo que eu citei, não adianta colocar, ó, vamos fazer a urbanização da favela, porque já está colocado lá como meta que entrou de regularização e urbanização de favela. Então, vocês têm uma chance de ter essa verba para fazer essa outra coisa, que é a questão, aí sim, de zeladoria, né? De pensar a reforma de praça, que é o que estava já colocado aqui e pode acrescentar.
Tá, então tem uma praça aqui, que fica a Praça Cristina Ferreira Tolentino, para revitalizar essa praça. Cristiane? Ah, tá. Cristiane Ferreira Tolentino. E tem o Parque Santa Madalena também, 2, que a dona Graça pediu para colocar, porque ali é uma área de risco também, eu não sei onde é. Ela pediu para colocar no Parque Santa Madalena, Viela 2. Tá? E tem a Rua do Rio, da Travessa da Barreira Grande, que é a abertura de vias. Isso é uma abertura de vias, que fica no Jardim Colorado, uma travessa da Barreira Grande, que está aqui, que você pediu para acrescentar se tivesse alguma coisa. Isso é uma abertura de vias, que fica na altura do número 2110 do Jardim Colorado, na Barreira Grande. Tá? São esses que eles pediram para mim colocar. Então, a Adriana falou que ela ia digitando... Ah, tá lá agora. Que ela ia digitando. Mas, assim, eu torno a dizer, essa questão, por exemplo, da viela, né, entra lá naquela questão da urbanização de favela. Lembra que tinha, na hora que o Rodrigo apresentou, que falava o Parque Santa Madalena 1 e 2? Então, assim, vocês estão repetindo uma coisa que já está nas metas. E essas são grandes obras, Graça. Então, assim, é isso, por exemplo, é reformar a praça lá do Elba, aí entra. Você entendeu? Estou citando isso como exemplo. Mas não a urbanização de favela, porque ela já está lá nas metas. Não, por que a gente cita a Viela 2? Porque há mais de 2 anos, essa viela foi desapropriada, não fizeram nada no lugar, está se montando um monte de barracos, o pessoal saíram das suas casas, derrubaram as casas de alvenaria do pessoal, pagam R$300 de bolsa aluguel, e esse prazo já se esgotou, porque, se não me engano, foram durante 2 anos, já se esgotou, e assim, a gente cita isso em qualquer lugar que a gente for. Você tem toda a razão, eu só estou te dizendo que, assim, nas metas está colocado Parque Santa Madalena 1, Parque Santa Madalena 2. Esse ali já está colocado com valor destinado e tudo mais. Eu estou dizendo que vocês perdem a chance de acrescentar aqui como primeiro, segundo, terceiro colocado, ou que está aqui, que a subprefeitura levantou, ou outras demanda, mas que não seja, né, nessas obras que já estão nas metas, entendeu? E o que você vai fazer nessa chuva que vai vir, nesses barracos que estão construindo lá? Então, a prefeitura vai ter que correr. Viela 2 já tem projeto, é uma obra prevista, é obra custeada pelo PAC. Certo. Ireoba, só que tem mais uma aqui, tá? Que é lembrando novamente do Parque Linear do lado do Primavera. Não está aqui, não sei se já tem projeto para isso. É o Parque Linear, entre aspas, que o Kassab fez para mostrar serviço e deixou daquele jeito lá. Eu não sei se ele está aí. Não, porque é o Parque Linear do Jardim Primavera. É isso, então? Isso. Podemos, então, já... Oi? Esse? Eu sei que tem. É Vila Primavera? É Vila Primavera. Jardim, é Vila Primavera. Olha, só repete a primeira, que a Cláudia está digitando e ela não pegou. Adriana. Primeiro foi Jardim Planalto, antigo batalhão, que eu acho que é do caso da segurança pública, que foi invadido. No Jardim Planalto? Isso, no Jardim Planalto. Então, olha, só combinando aqui, a gente vai respeitar e vai receber tudo isso. Agora a gente só vai depois, e vamos fazer enquanto destaque, mas o que é de responsabilidade da subprefeitura e o que não é. A questão do batalhão, segurança, é do Estado. Não quer dizer que a gente não anote e receba tudo isso, mas só saber, né, o que a gente está falando com a questão de obras. Tá bom? É só isso daqui.
Entre a Primeiro Sorriso e a Mara Rosa, né? Tá. Ele não está aqui. Já corrigiu, né? Tá. Tá. Mas tudo bem, isso nos preocupa que depois a gente acerta direitinho. Tá bom? O grupo 2. Grupo 2. Senhor Luiz, quer pensar direitinho? A gente passa por 3? Pode ser? Vem então. Ele só. Bom, me apresentando mais uma vez, meu nome é José Lustosa, moro aqui no Jardim Sapopemba. Como o Nereu está desabrigado, nós não podemos aqui pôr muita coisa para ele fazer, não. Então, o grupo apontou aqui como prioridade, pela subprefeitura aqui, que é responsável, o número, aqui dentro do plano de obras, o número 2, que é a Rua Tolipa da África, obra de contenção, no valor de R$980 mil. A segunda apontação aqui foi a Avenida São José do Fino. Divino? Então tá bom. Abertura da via, prolongamento da Avenida Arquiteto Vila Nova Artiga. Um valor de R$1 milhão. Você falou que a sua subprefeitura não tinha dinheiro, né? A terceira posição aqui apontada pelo grupo, de número 7, Viela, Califórnia, execução de galerias de água pluviais, travessa da rua Henri Fuzel, valor R$920 mil. Como sugestão, o grupo apontou aqui, primeiro item, a rua Jean Gabin, drenagem e captação. Então, drenagem e captação. Na verdade, o que está pedindo aqui é que seja concluída a Jean Gabin, né? É o primeiro item. Segundo, como sugestão, que seja também dado continuidade à Rua Francisco Uspe, aqui no Promorá. Precisa da continuidade de pavimentação da rua, né? Como indicação no terceiro, Praça Padre Lauro Macerani, que fica no Jardim Ciá. Reforma e revitalização da praça. Não tem número, só tem a indicação que é Praça Padre Lauro Macerani, do Jardim Ciá. Essas foram as indicações do grupo 3. E aí, Luiz? Por enquanto não precisa anotar, não, porque é uma bronquinha. Bom, a primeira coisa, lembrar que segunda-feira, 7h30, lá na Vila Prudente, todo o pessoal candidato tem que estar presente. Avise os outros. Depois não digam que não foi avisado. Primeira coisa. Obrigado, hein, seu Luiz. Muito obrigado por reforçar. Tem que ser, né? Tem que ser. Porque a gente fala de participação e depois não vai, não aparece. Segundo, isso para o pessoal que está lutando pela juta.
não devia ser eu a vir falar aqui. Vocês têm que aprender que quem vai ser eleito conselheiro é para conversar, é para falar, para aprender a falar e vem falar. Pô. Sim, bom, é que eu tive que dar aula para esse povo lá, então estou repetindo, não adianta agora na última hora, seu Luiz, vai falar. Hoje eu vou falar, mas vocês têm que aprender a falar. A Juta não se sentiu contemplada, né, sim? Em nada. Madalena e Planalto, e o Elba, quer dizer, a gente se sentiu assim, se nós somos periferia da periferia, nós temos que ser mais contemplados por essa administração que se volta para os mais pobres e necessitados. E dentro do município de São Paulo, nós nos achamos classificados como periferia da periferia. Isso não fui eu que escrevi, foram eles. Onde está a Juta, contemplação da Juta, onde está a Madalena, onde está o Planalto, onde está o Elba, nessas 9 questões. Então a gente gostaria. E para sugerir, para não ficar só na bronca, sugeriram a pavimentação da Travessa Paraíso, na Fazenda da Juta. Tem uma outra coisa que é simples, a gente já está pedindo na subprefeitura, é a reforma do escadão, que vai do Mascarenhas até lá embaixo, quase, no buracão. Repare, eu fui à prefeitura para falar disso e disse assim, mas a comunidade, é verdade, hein? A comunidade é que destruiu, é verdade, nós temos que educar a comunidade, temos, só que tem que refazer, paciência. Mas depois vão destruir de novo, bota segurança, não, lá a gente não põe segurança, é perigoso. Então para quem que eu vou recorrer se eu peço para o poder público segurança e ele me diz que não pode dar segurança? Então, é reformar o escadão é fácil, porque ele já existe, são 198 degraus, se não me engano, eu passo lá e eu conto. Reformar o escadão, pôr corrimão, pôr luz, porque as mãezinhas sobem da UBS lá de baixo, porque não tem o médico, para subir até a UBS lá em cima, não vai encontrar médico, não tem corrimão com criança no colo de abacate. Então, reformar o escadão. Outra coisa e o Lustosa sabe bem isso, porque ele foi comigo, ver a questão dos 3 córregos que nós temos lá na região nossa, porque se constrói em cima, se joga tudo que é lixo, nós temos que ter uma preocupação especial por aqueles córregos, e o poder público tem que entrar para regularizar a questão da ocupação em cima de córrego, gente. E agora estou me dando mais uma aqui que eu não sei se eu vou fazer uma ponte sobre a creche Sapopemba 2 com a rua do afluente no Promorar. É isto? É isto o ponto. Pessoal, aqui, eu acho que assim, não tem como a gente falar, olha, quem ficou primeiro, segundo, terceiro colocado, porque elas são bem diferentes, né? Por exemplo, na parte da manhã, a gente viu que teve grupos que indicou em 2, 3 grupos as mesmas demandas. Aqui não. Aqui está vendo que está bastante, né? Cada grupo já pensou. Então, assim, o que eu acho como sugestão, viu, Rodrigo? Já passar isso aqui, né? E aí eu vou pedir para que vocês entreguem aquelas folhas para a gente aqui, até porque a gente não tinha estrutura aqui para deixar tudo pronto, mas a menina, ela digitou, já vamos pedir para copiar lá, o Rodrigo já leva também no pendrive, e a gente também já leva depois, né, Milton? Já passa aqui para o Milton e para o Nereu, mas eu queria muito que vocês entregassem aquelas folhas aqui para a gente. Tá bom assim? E aí, gente, só deixando claro, vai estar levando com todos os destaques, mesmo o que vocês propuseram, que não está
nessa condição de que seja a subprefeitura que faça, né, nessa parte que a gente colocou, que é de zeladoria, né, que é o caso de segurança, mas tudo isso vai estar, não vai deixar de colocar, de levar. E essa discussão, ela vai ser feita depois, retomar a discussão com o Conselho, né, em janeiro, né, daí nós já vamos ter o Conselho eleito, e essa é uma grande discussão que vai ser feita com o Conselho Participativo e, é lógico, também com a população, não é só com o Conselho, mas que é importante. Eu vou passar, então, né, para o Rodrigo falar aqui e fechar, e o Nereu, o Milton, para poder a gente estar encerrando, tá bom? Obrigado, Vanete. Bom, pessoal, só queria agradecer, né, a receptividade de vocês, da comunidade de Sapopemba, né? Achei que foi bem interessante esse exercício aqui de participação, né? Formação de grupos, essa dinâmica toda foi muito interessante, e esse processo que a gente está querendo desenvolver cada vez mais, né? Essa participação que vai ser potencializada com a eleição do Conselho Participativo. Então, aproveito já fechando para convocar todo mundo a participar, né? E chamar os seus vizinhos, né? Os seus parentes, né? Para participarem das eleições do Conselho Participativo no próximo domingo, que o Conselho Participativo, como vocês viram, vai ser fundamental para fazer a interlocução, né, de vocês e fazer, né, e ajudar a chegar as demandas de vocês até o poder público, ok? Então, muito obrigado e até uma próxima. Milton? Bom, gente, eu também queria agradecer aqui a acolhida da colega, a gestora aqui do CEL Sapopemba, agradecer aqui muitíssimo a Adriana, né? O Rodrigo, a Ivaneide, o subprefeito, e dizer que essa é uma fase interessante desse governo, né? De trazer as demandas, as discussões, né, para as regiões, e isso fortalecer essa discussão que é muito importante para todos nós, né? Então, desejar aí uma boa tarde para todo mundo e outras reuniões e discussões tão importantes que nós vamos ter aí, a gente conta com a presença de vocês, ok? Obrigado. Primeiro, agradecer a todos vocês pelo esforço de estarem aqui. São pessoas interessadas em resolver o problema daqui do nosso distrito. Junto com vocês, nós estamos no aprendizado. A gente vai aprender junto nesse tempo que a gente vai estar junto aqui na subprefeitura, e para fazer finalmente aquilo que a propaganda fala na TV, fazer a cidade que nós queremos. E é isso que o nosso prefeito está abrindo para isso, fazer a cidade que nós desejamos. E ninguém melhor do que você para saber o que precisa ali onde você mora. Não tem ninguém melhor que isso, não tem prefeito, não tem subprefeito, é você mesmo. Então é com você que nós vamos aprender e juntos a gente vai fazer o nosso distrito muito melhor. E nós vamos tirar, né, São Luís? Fazer com que a periferia da periferia seja lembrada, porque aqui tem gente, e gente de valor. Pessoal do som, vocês me fazem um favor? Ô, Adriana, copia isso aqui do pendrive lá do Rodrigo para ele levar? Pode ser? Tá, a gente sobe, né? Subir ali, Rodrigo, você já pega. Tá Pessoal, bom? Por favor, só um minuto, queria dar um recado. Boa tarde, meu nome é Moisés, eu sou aqui do Núcleo de Cultura do CEL Sapopemba. Eu queria convidar vocês, na medida do possível, a estarem comparecendo no CEL para acompanhar os nossos shows, as nossas peças de teatro, cinema. Inclusive, no dia 18 de dezembro, a gente vai ter aqui um show da Negra Ali. Então, vocês já sintam-se desde já avisados, fiquem atentos, porque a gente vai distribuir convite com antecedência. Como vocês podem ver, o teatro não é dos maiores. Eu também queria convidar vocês a trazerem os seus filhos, os seus sobrinhos, netos, o que for, para participar das nossas oficinas. A gente tem teatro, dança, música, tem as atividades esportivas. Então, assim, como o Nereu disse, na periferia tem muita coisa, e aqui tem muita coisa para vocês aproveitarem. Então, por favor, procurem a mim, Moisés, ou a gestora, para se informarem e participem das nossas atividades. Obrigado, boa tarde.